Muito boa noite a todos. Cumprimentar o nosso moderador, o enfermeiro Carlos, e os nossos preletores, o Fernando e a Eva, e como sempre as nossas colaboradoras, a Tânia e a Ana, que são as pessoas que nos permitem estar aqui mais uma vez a partilhar convosco conhecimento, ciência, problemas, dificuldades, oportunidades. E hoje vamos falar de algo que também me é muito querido e da unidade formativa, e que foi ou teve um início difícil, foi algo que se tornou quase uma impossibilidade porque os serviços não estavam preparados, as dificuldades eram muitas, mas a verdade é que em 2026 já temos quase 20 serviços acreditados, temos mais uns quantos quase em processo de acreditação. Hoje vamos ter connosco o Fernando, que foi é um enfermeiro gestor do primeiro serviço acreditado em Portugal. E reparem que ele é gestor de um serviço de urgência, de uma urgência médico-cirúrgica, daqueles sítios em que também só ouvimos notícias do caos, da confusão, dos doentes internados à espera de vagas nos serviços, das baixas dotações, mas a verdade é que eles conseguiram trazer ordem ao caos, conseguiram articular-se com um espírito de equipa, sem dúvida, assinalável, conseguiram fazer a diferença e conseguiram fortalecer um serviço que já de si tinha excelentes profissionais, mas conseguiram fortalecer esse serviço, promovendo cuidados com qualidade e segurança e respeitando aquilo que são os direitos dos profissionais. E eu gostaria que todos percebessem, de uma vez por todas também, que a unidade formativa não é só a excelência da pedagogia, dos contextos formativos, das melhores oportunidades para os nossos estudantes. A unidade formativa é, acima de tudo, o garante de cuidados com a qualidade e a segurança necessária, respeitando sempre aquilo que são as melhores condições laborais e estruturais para os nossos profissionais, neste caso até para os nossos enfermeiros. Portanto, percebam que a idoneidade formativa, no seu final, no seu objetivo final, quando diz que está um serviço apto para receber com as condições necessárias os nossos alunos, sejam de licenciatura, sejam de uma área, seja ela qual for, de especialidade, antes disso garante estes serviços, estes cuidados com a qualidade e a segurança necessária. Sabemos que há dificuldades, nomeadamente ao nível das dotações seguras, sabemos que há serviços que se calhar olham para o nosso referencial e dizem, epá, não tenho dotações, não tenho condições, mas percebam que o facto de estarem ou iniciarem este processo vai permitir com que essas dificuldades sejam tornadas visíveis, sejam comparáveis com outros serviços e que no final tenham processos mais adequados, mais seguros, com melhor qualidade, se sintam mais capazes de fazer a diferença naquilo que é o mais importante, que é prestar os cuidados aos nossos utentes. Portanto, da nossa parte, contem com tudo aquilo que pudermos fazer para vos ajudar nestes processos. Uma palavra de agradecimento muito especial à nossa estrutura de idoneidade formativa. Ela hoje está representada pela Eva, que é a coordenadora, mas todos eles têm sido de um compromisso com estes objetivos e com este sonho, porque isto quando começou tudo era difícil, mas a verdade é que eles têm feito um trabalho espetacular, sejam aqueles que estiveram até 2024, sejam agora esta nova equipa, e nós temos a Eva, o Fábio, a Rita e a Márcia numa estrutura mais executiva, e depois temos um conjunto de 15 avaliadores que avaliam processos, que olham para os vossos serviços e para aquilo que vocês colocam nas nossas plataformas com olhos críticos, mas também sempre com o intuito de vos ajudar a conseguir atingir objetivos. Da parte do Conselho Diretivo Nacional, será sempre um gosto colaborar convosco, será sempre um gosto promover estes momentos de forma a que estes processos, que às vezes podem parecer complicados, se descompliquem, sabendo que também há situações e há momentos em que não podemos de todo abdicar daquilo que são as melhores práticas. Às vezes as pessoas podem não perceber, mas 70%, mas se fosse 68% ou 66%, não podemos jogar esse jogo perigoso de facilitar. Temos que garantir aquilo que são as melhores condições, seja para o exercício profissional, seja para os nossos estudantes se sentirem seguros. Lanço também aqui um desafio, e na pessoa do Carlos,
Nós, neste momento, já temos serviços acreditados Norte, Centro e Sul. Queremos muito acreditar serviços na Madeira e nos Açores. Estamos completamente disponíveis para colaborar convosco e é um desafio. E eu sei, atenção, eu conheço muito bem a Madeira e os Açores e sei da qualidade que vocês têm, daquilo que vocês oferecem aos vossos utentes. Portanto, é só dar um passinho em frente. Cá estaremos para vos ajudar no processo. Temos aqui o Fernando, que tenho certeza absoluta que vos vai também dizer aquilo que foram as dificuldades, mas também as conquistas que eles foram tendo durante este processo. Não tenho a menor dúvida que, se no início é difícil, depois tudo se tornará muito mais simples, muito mais fácil e, acima de tudo, muito mais capaz de garantir aquilo que é, ou deve ser, o nosso objetivo final, que é a qualidade da segurança e profissionais respeitados, bem tratados e considerados. Muito obrigado. Eu vou estar normalmente nestes webinars em que faço estes momentos iniciais, desligo a câmara e estou atento e não intervenho mais. Provavelmente hoje, tal como vos disse, isto diz-me respeito, estarei atento e provavelmente irei intervir em mais alguns momentos. Coloquem as vossas dúvidas, coloquem as vossas questões, percebam claramente que o referencial, sendo igual para todos, os serviços são todos eles diferentes uns dos outros, portanto há particularidades que hoje não conseguiremos abordar. Se vocês tiverem dúvidas específicas em relação aos vossos serviços, aos vossos contextos, que hoje possam não ser possível de responder, estejam perfeitamente à vontade para nos contactar, estaremos sempre disponíveis, seja através de mensagem, e-mail ou indo aos vossos serviços de forma presencial. O que nós queremos é que isto seja um sucesso, até porque nós queremos muito que o internato seja uma possibilidade, uma realidade, e para que tenhamos internato nas áreas de especialidade, temos que ter serviços acreditados, temos que ter serviços robustos e temos que ter profissionais valorizados. E esse é e será sempre o nosso último objetivo, é que os profissionais de enfermagem, os enfermeiros, saiam também valorizados neste processo, saiam reconhecidos e que percebam claramente que valeu a pena todo o trabalho que vocês têm e têm investido nesta área da idoneidade formativa. Carlos, grande abraço. Obrigado. Estarei aqui atento e já sabes, vais ser o interlocutor na Madeira para que muito brevemente possamos ter um serviço na Madeira acreditado. Ok? Fica o desafio. Obrigado. Antes de mais, quero agradecer as palavras do enfermeiro Paulo e cumprimentar os palestrantes e agradecer este momento por estar aqui neste webinar. Queria também cumprimentar os nossos colegas e sejam todos bem-vindos ao webinar de Gestão em Enfermagem, dedicado aos temas quanto a os mais estruturados, complexos e eficazes para o futuro da nossa profissão e para a sustentabilidade do sistema de saúde. Atravessamos um período de profunda reflexão global sobre a resiliência dos sistemas de saúde, a escassez de recursos humanos e a necessidade permanente de reter talentos nas instituições. A enfermagem sendo uma profissão marcadamente prática e baseada na evidência científica, cuja mestria e a arte se consolidam no contacto direto com a pessoa, a família e a comunidade, não podemos continuar alheios a esta temática. É precisamente nesta interseção entre a academia e a realidade vivida nas instituições de prestação de cuidados que se posiciona o conceito e o processo de idoneidade formativa. Falar de idoneidade formativa não é debater um mero requisito burocrático, trata-se, pois, de um processo dinâmico de gestão da qualidade, assente na filosofia da melhoria contínua. É a ferramenta que permite avaliar, monitorizar e otimizar a capacidade de um contexto clínico para acolher, integrar e capacitar as novas gerações de profissionais, garantindo em simultâneo que a segurança dos cuidados e a dignidade das pessoas, quer doentes, quer sãs, permaneçam absolutamente intocáveis. Comitantemente, sabemos que não há cuidados de saúde seguros sem profissionais competentes, valorizados e motivados. A idoneidade formativa atua diretamente sobre esta premissa. Quando um serviço é validado como idóneo para formar a mensagem transmitida aos enfermeiros é clara. O vosso trabalho é de tal forma excelente que serve de modelo para quem está a começar. Isto representa valorização e empoderamento profissional. Por outro lado, a segurança da pessoa doente ou sã beneficia exponencialmente,
um contexto formativo idóneo, monitoriza rigorosamente os seus rácios de profissionais, a carga de trabalho e a complexidade dos cuidados, reduzindo o risco de eventos adversos ao optimizarmos os contextos clínicos através dos critérios de idoneidade. Erguemos uma barreira protetora em torno do utente e garantimos deste modo que o estudante aprende num ambiente que respira segurança e rigor. Mas para falar sobre esta temática, melhor que ninguém, temos connosco a enfermeira Eva Almeida e o enfermeiro Fernando Rocha, que passo a apresentar. A enfermeira Eva Carla Costa Gonçalves Salgado Polido de Almeida, secretária do Conselho Diretivo Regional do Norte Ordem dos Enfermeiros e coordenadora das estruturas de idoneidade formativa e sistemas de informação e enfermagem da mesma ordem profissional, é mestre em Ciências da Educação, com tese de mestrado no âmbito da supervisão clínica em enfermagem, pós-graduado em Geriatria e Gerontologia e em Gestão de Unidades de Saúde, e enfermeira especialista em enfermagem comunitária. O enfermeiro Fernando Carvalho Rocha é um enfermeiro gestor do Serviço de Urgência da ULS do Alcalave, é pós-graduado em Supervisão Clínica e Gestão, e Administração em Saúde, é especialista em Enfermagem de Reabilitação, é responsável pela candidatura do Serviço de Urgência Médico-Cirúrgica à acreditação da idoneidade formativa pela Ordem dos Enfermeiros. Tem experiência consolidada em gestão, direção e qualidade de saúde e o seu percurso tem sido marcado pela liderança em contextos de urgência, acreditação e organização dos cuidados. Desde já agradeço a vossa disponibilidade em partilhar connosco os vossos saberes e experiências. O nosso webinar vai até às 22h30, como estava propalado inicialmente. A enfermeira Eva iniciará, depois o enfermeiro Fernando dará continuidade no seu ponto de vista prático e no contexto da prática, e depois passaremos então a última meia hora para as dúvidas que os nossos colegas tenham. Muito obrigado e comecemos, estejam à vontade e vamos partilhar então todo o vosso conhecimento com os nossos colegas. Obrigado, antes de mais. Enfermeira Eva. Olá, muito boa noite. Enquanto carrega aqui os meus slides, penso que daqui a bocadinho já conseguem ver, deixem-me primeiro agradecer o convite. É uma honra estar cá em representação de uma estrutura, como João Paulo já falou, composta por 20 pessoas, a quem eu publicamente agradeço todo o trabalho, empenho e esforço que têm produzido resultados e têm produzido acompanhamento que nos parece eficaz. Aliás, no final desta apresentação também vos vou deixar já algumas mensagens que nos têm chegado sobre o que é este processo e o que tem sido este processo de acreditação com idoneidade formativa dos contextos de prática clínica e, portanto, espero corresponder às expectativas, espero que todos os que nos ouvem tornem isto uma conversa, que partilhem questões, que tragam inquietudes, porque só assim somos capazes de melhorar e também esta estrutura de idoneidade em constante processo de melhoria. Do que me foi pedido em termos de abordagem, falarei aqui sobre um enquadramento da idoneidade formativa, motivação e alguma justificação da candidatura. Tentarei trazer aqui uma abordagem mais esquemática, assim como da estrutura e das etapas do processo. E depois, como já vos tinha anunciado, resultados e impactos da candidatura, e o que vos trago aqui nestes resultados e impacto da candidatura surgem de um inquérito de satisfação, de um inquérito acaba por ser a satisfação, mas o mote não é este. É um inquérito que é lançado a todos os contextos de prática clínica depois do momento da auditoria,
onde nós pretendemos perceber efetivamente qual é a avaliação que os contextos de prática clínica fazem em relação ao processo, desde o seu início até ao final, sendo que efetivamente uma das últimas questões, que fica uma questão aberta, permite que nos digam se o resultado deste processo no seu todo trouxe alguma mais-valia ao contexto de prática clínica, se não trouxe, e que sugestões de melhoria é que nos trazem. E, portanto, neste preceito, e trazendo já aqui de uma forma muito global o que é aqui esta idoneidade formativa, eu creio que já pelo João Paulo, assim como pelo Carlos, tocaram aqui alguns aspectos que são de relevo e que acabam por justificar esta idoneidade formativa, esta necessidade de os contextos terem uma chancela de que, ok, está tudo certo, os processos estão alinhados com o que é a prática clínica, todos os elementos do contexto dominam os processos e os circuitos daquele contexto e, portanto, isto não é mais do que um processo de gestão da qualidade a que tantos de nós estamos habituados a dar resposta no nosso exercício profissional. Pretendemos com este processo, sem dúvida, que a melhoria contínua exista, mas que exista com sentido. Não pretendemos de todo que sejam criados documentos para darem resposta só a este tipo de processo. E, portanto, isto tem sido com gosto que percebemos que muitos dos contextos de prática clínica, já sujeitos à acreditação por entidades de qualidade externas às instituições, usam exatamente os mesmos documentos para submeter à acreditação da idoneidade formativa da Ordem dos Enfermeiros. E, portanto, significa que os projetos que têm em curso são projetos com sentido, que trazem mais-valias e que trazem segurança e qualidade à prestação de cuidados. E, portanto, vamos aqui tentar criar contextos que sejam promotores de desenvolvimento e valorização da profissão de forma sustentada, que permita a que todos consigam ter aquisição de competências, seja o supervisor, seja o supervisado, e independentemente do nível e do grau em termos de formação, seja para a formação de licenciatura, seja para a formação do enfermeiro especialista. Portanto, independentemente aqui do contexto em termos de supervisão e do contexto de processo formativo, pretendemos que estes serviços consigam dar resposta de forma o mais uniforme, o mais sistematizada e consistente possível. Enquanto motivação, e o que é que eu vos posso cá trazer para motivar as pessoas a apresentarem uma candidatura? O que é que se pretende com esta idoneidade formativa e com a acreditação dos contextos? Pretendemos utilizar critérios que sejam claros, pretendemos usar evidência objetiva, portanto, pretendemos aqui uniformizar o que é a prestação de cuidados, e esta uniformização não se traduz em fazermos todos da mesma forma. Traduz-se em cumprirmos princípios, preceitos, circuitos, e claro está, cada um vai introduzir e vai trabalhar, vai desenvolver o seu exercício profissional e vai gerir o que é a formação de enfermeiros ou de enfermeiros especialistas com o seu cunho pessoal naturalmente, mas na salvaguarda de que há clareza em termos de circuitos e procedimentos. E com isto também pretendemos que exista uma articulação clara e esta articulação começa logo no processo de acreditação, em que nós afirmamos haver aqui um compromisso entre uma tríade: Ordem dos Enfermeiros, contexto de prática clínica e administração da instituição. E, portanto, estes elementos assinam uma carta em que vão, nessa carta de compromisso, vão perceber o que é que cabe a cada um, porque as definições constam nessa carta de compromisso, que é retirada da plataforma,
da idoneidade formativa, e eu depois vou, à medida em que o Fernando também depois for falando, eu tenho mais oportunidade de vos ir deixando aqui no bate-papo uns links de acesso para clarificar aqui alguns tipos de acesso à plataforma, deixar também alguns links de acesso de informação importante e que acaba por sustentar muito do breve resumo que eu cá posso trazer. E, portanto, fortalecemos aqui esta parceria nesta tríade no início deste processo, mas o que se pretende é que o fortalecimento continue e perdure entre o contexto de prática clínica, as instituições de ensino e a Ordem dos Enfermeiros enquanto regulador do exercício profissional de enfermagem. Este processo potencia, sem dúvida, o que é a formação de cada um de nós. Ao longo do processo existe formação que é ministrada pela Ordem dos Enfermeiros, nomeadamente na área dos sistemas de informação, da gestão do risco e dos padrões de qualidade dos cuidados de enfermagem e de enfermagem especializados. Pretendemos também, e é um dos critérios, que os enfermeiros e o maior número de enfermeiros possível tenha a competência acrescida na área da supervisão clínica. E aqui sobre este aspecto desta competência acrescida, deixar-vos aqui uma orientação de que, à semelhança de inúmeros regulamentos que estão a ser alterados para dar cumprimento ao que foi a alteração estatutária da Ordem dos Enfermeiros, também este regulamento da competência acrescida em supervisão clínica se prevê que seja alterado até provavelmente ao final de 2026 e, portanto, este regulamento iniciou em 2018, teve uma primeira alteração em 2020 e permitiu aqui um acumular de número de horas de supervisão clínica até 2020 e, portanto, se este regulamento sendo revisto, prevemos que vai permitir uma acumulação de número de horas de supervisão clínica até 2026 e, portanto, valoriza o desenvolvimento profissional do enfermeiro, valoriza o que cada um vem a fazer ao longo do que é os seus dias de trabalho e, portanto, valorizará as horas de supervisão clínica até à saída do regulamento. A reavaliação periódica do contexto de prática clínica durante o percurso e o processo de acreditação existe através do endereço de e-mail que eu já tive a oportunidade de deixar aqui no bate-papo e que depois de seguida deixo novamente para quem entrou mais tarde. A cada processo é atribuído um avaliador e a possibilidade de nós termos contacto presencial, por videochamada, por telefone, é constante ao longo da construção de toda a candidatura. Naturalmente, o compromisso do contexto de prática clínica, informar a Ordem dos Enfermeiros de que houve uma alteração, ou o compromisso da Ordem dos Enfermeiros fazer uma monitorização, existe e, portanto, isto é algo que acontece após a acreditação também e com o rigor que se prevê e acreditando que todos estamos cá com o mesmo propósito de garantir que o contexto reúne condições primariamente para o exercício profissional, de qualidade e de segurança e, por conseguinte, condições para que se mantenham e que existam processos formativos. Tenho aqui a Rita Pinto, que pertence também à estrutura de idoneidade, e que já me deu aqui uma ajuda e já deixou aqui o endereço no bate-papo. Obrigada, Rita. Implementar processos de melhoria contínua, tal como já disse anteriormente, é um mote. E é um mote para a estrutura, é um mote que deixamos para os contextos, envolver todos os enfermeiros, o maior número de enfermeiros possíveis que sejam responsáveis por áreas de intervenção. Temos áreas de intervenção que são cruciais, a formação, a gestão do risco, o dinamizador dos padrões de qualidade dos cuidados de enfermagem ou cuidados de enfermagem especializados, os sistemas de informação em enfermagem. Apesar disto, sabemos que cada contexto é um contexto, tem as suas especificidades, as suas particularidades e, portanto,
Outros grupos de trabalho e outros dinamizadores poderão, sem dúvida, existir. E, portanto, o importante é que todos estejam envolvidos, que não exista sobrecarga de um em detrimento de outros, e isto vai permitir também a coesão de grupo, um espírito de equipa, uma partilha e exatamente que todos conheçam todos os processos em pormenor, que é algo muito importante para se conseguir ambientes formativos e de prática clínica seguros. No que toca à estrutura e etapas do processo, e eu peço imensa desculpa de não conseguir explanar tudo em pormenor, mas é impossível, e eu acho que aqui o objetivo é muito também responder a algumas questões e inquietudes que cá nos possam colocar, mas assim de uma forma muito genérica, e eu vou partilhar de seguida aqui o link, e se a Rita quiser dar uma ajuda, pode partilhar já aqui o link de acesso à plataforma, ao microsite da estrutura de idoneidades. E vão perceber também que existem várias janelas que vão abrindo com definições, com esclarecimentos, com pormenor em termos de etapas de processo. A entrada em termos de plataforma faz-se pelo microsite, exatamente clicando aqui no link que a Rita cá deixou. Muito obrigada mais uma vez. Isto assim, assessorada, fica maravilhoso. Clicando ali no link, vocês vão conseguir abrir o microsite da estrutura de idoneidade e depois tem um ícone que diz consultar e no canto superior direito vão encontrar login. O login e o acesso é feito com o username e a password que fazem para entrar no balcão único. Fazem esta entrada e depois encontram no canto superior esquerdo vários ícones e o primeiro passo é registar o vosso contexto. Vão clicar em registar o contexto, vão preencher um pequeníssimo formulário que existe e vão esperar, por favor. Quem faz a avaliação e a apreciação, quem confere e dá o visto ao contexto são pessoas e, portanto, devem esperar que no vosso e-mail recebam esta informação de que o contexto está validado, pode prosseguir com a pré-candidatura. Deixem-me pedir-vos um favor a todos e o favor de cada um que cá está levar este pedido para os contextos de prática clínica onde trabalha. É muito importante que cada um de nós tenha os seus dados de endereço e-mail, endereço de telefone, atualizados no balcão único. Este retorno em termos de informação acontece para o e-mail de registro do balcão único. Ora, imaginem que têm como um e-mail preferencial um e-mail que já não acedem, vão ficar eternamente à espera da confirmação do registro do vosso contexto. E, portanto, se calhar o primeiro passo de todos até é verificarem se o e-mail que têm em balcão único é efetivamente um e-mail válido. Portanto, contexto registado, e-mail recebido a dizer que o contexto está registado, voltam a entrar da mesma forma, através do link, o microsite da estrutura de idoneidade que aparece logo ao abrir o site da ordem, login, fazem login e no canto superior esquerdo voltam a colocar ali e vão selecionar a submissão de candidatura e entram automaticamente numa pré-candidatura. Primeiro passo da pré-candidatura, fazer o download de uma declaração de concordância, que vão ler com atenção e vão partilhar internamente com a direção da enfermagem, com a direção da instituição, porque todos temos que ficar comprometidos neste processo. A pré-candidatura apresenta-se depois com um formulário online que devem preencher, que caracteriza a equipa e os enfermeiros que pertencem à equipa e os elos dinamizadores obrigatórios, como eu já referi antes, sistemas de informação, padrões de qualidade, gestão de risco, e submetem a pré-candidatura e, mais uma vez, precisam de aguardar, porque estas candidaturas continuam a ser avaliadas por pessoas. E por isso é que, efetivamente, conseguimos padronizar, conseguimos uniformizar, mas conseguimos também não perder o foco na especificidade de cada contexto.
Analisada a pré-candidatura, podem receber e-mails com pedidos de ajustes, de otimização de submissão de documentos, clarificação, um contacto telefónico, um pedido de uma videochamada. Portanto, isto pode acontecer para ajudar para nos ajudar a perceber melhor a caracterização de serviço e perceber se está efetivamente apto a avançar para a candidatura. A candidatura implica uma construção de candidatura segundo um determinado conjunto de itens que vão tendo que dar resposta e que são os itens que constam no regulamento da acreditação da idoneidade formativa para o ano 0. São todos aqueles itens e aqueles critérios que constam naquele regulamento, que a Rita vai fazer o favor de pôr aqui o link também. Já vão ficar com os links todos certinhos. E depois submetem a candidatura, que será avaliada também para nos permitir avançar para a auditoria e proposta ou não de acreditação. E, portanto, a auditoria é um momento não de reverificação de toda a prova documental, porque isso é feito ao longo da construção da candidatura, da avaliação da candidatura que está construída. A auditoria permite aferir alguns aspectos que precisamos de perceber no próprio contexto, perceber se efetivamente há aqui demonstração de coesão, de espírito de equipa, todos estão entrosados dentro do que é este processo, e vai nos permitir recolher alguns dados no local, que depois vão ser analisados, trabalhados, e a estrutura de idoneidade vai fazer uma proposta de acreditar ou de não acreditar, ouvido o que é o Conselho de Enfermagem, órgão técnico a nível da Ordem dos Enfermeiros, e depois esta candidatura, esta proposta é submetida à apreciação e análise do Conselho Diretivo e depois irá permitir uma certificação, depois a manutenção em termos de periodicidade e renovação ou não da acreditação com idoneidade formativa, porque todos os itens, como eu já vos disse, e todos os processos de melhoria contínua têm que ir sendo trabalhados, têm que ir sendo alimentados ao longo de todos os anos para garantir esta segurança e esta qualidade que se prevê, essencialmente, e nunca percamos este foco, o ponto principal é a qualidade e a segurança do exercício profissional dos enfermeiros. Nós só conseguimos garantir processos formativos de excelência, só conseguimos garantir tempo para os processos formativos se efetivamente tivermos contextos de prática clínica seguros para cada um de nós. No que toca a resultados e impacto da candidatura, e o que é que eu vos trouxe cá? Trouxe-vos cá algumas mensagens que estão sublinhadas e aqui evidenciadas por mim, e são algumas mensagens que nos são submetidas enquanto resposta ao inquérito de avaliação deste processo da acreditação da idoneidade formativa. Quando nós colocamos uma questão para definirem quais os aspectos de relevo para que este processo trouxe. E, portanto, é com felicidade que conseguimos aqui olhar algumas análises, e eu trouxe só aqui uma pequena amostra, e não encontramos ainda nenhuma análise negativa. A única coisa que nos pedem é a plataforma, às vezes, é um bocadinho difícil de entender assim à partida, parece um bocadinho intrincada, mas primeiro estranha-se e acho que depois entranha-se e as pessoas têm lidado bem. Portanto, o processo que envolve a equipa, que fomenta o espírito de grupo, permitiu agilizar processos, criar novas dinâmicas, e há aqui algumas coisas de pormenor que às vezes nós entendemos que poderiam ser constrangedoras ou limitadoras, castradoras até de continuarem o processo, e não. Portanto, cumprir alguns requisitos tornou-se determinante para criar algum tipo de alteração estrutural, interna, institucional. E, portanto, são estes processos de melhoria que nós pretendemos também fomentar, incentivar e que fiquem, processos que fiquem e que garantam qualidade e segurança para todos.
elaboração de procedimentos apoiada em evidência científica, revisão de documentos que existiam e que porventura estavam esquecidos, muitos deles não dependentes até dos enfermeiros da equipa, dependentes de equipas de apoio e de consultadoria, equipas de qualidade ou outras. Aumento do número de enfermeiros da equipa, portanto, nós conseguimos aqui também ser potenciadores de um aumento e uma melhoria das dotações das equipas para permitir uma melhor organização em termos estrutural, para dar resposta a diversos processos e a melhoria contínua do contexto. Algumas rotinas foram questionadas de forma construtiva e, consequentemente, alteradas. E eu creio que isto, para toda a equipa da estrutura de idoneidade, é efetivamente um incentivo grande. Perceber que não nos entendem como inquisidores, não nos entendem ali como uns fiscais e entendem-nos como alguém que questiona efetivamente alguns processos, questiona algumas práticas, mas o objetivo é de incrementar processos de melhoria. Passagem de um modelo formativo predominantemente informal para um processo estruturado, um processo sistematizado e, portanto, globalmente conseguimos aqui perceber que o processo trouxe vantagens. E acreditamos e trabalhamos todos os dias para continuar a aperfeiçoar o processo e a garantir esta continuidade e a implementação de melhoria contínua. Para finalizar, deixar-vos aqui um esquema, e eu às vezes olho para este slide e sinto que demonstra muito que é o que vai dentro da minha cabeça. Às vezes é um emaranhado de coisas e não sei muito bem para que lado é que me hei de virar, porque são muitas ideias ao mesmo tempo, são muitas alterações a surgirem, são muitos compromissos, mas se nós seguirmos este esquema com a ordem e percorrermos a linha desde o lado esquerdo até ao lado direito, eu creio que este slide traduz, e este emaranhado traduz muito o que é a globalidade da acreditação com idoneidade formativa dos contextos de prática clínica e que visa potenciar formação de forma contínua, desenvolvimento de competências, reconhecimento e valorização do desenvolvimento profissional dos enfermeiros, sem dúvida que apoia o que é a progressão e evolução em termos de carreira profissional de cada um de nós. Quanto mais empoderados estivermos, melhores vamos ser no trabalho que vamos desempenhar, mais diferença vamos fazer, e nós não podemos fazer isto sem pensar no que são as políticas de saúde, sem investigação, sem inovação e, sem dúvida, sem termos um olhar sobre o que é a defesa, a dignidade da nossa profissão. De uma forma global, é o que eu tinha para vos trazer. Agradeço muito este tempo que me ouviram. Deixo aqui o endereço eletrónico da estrutura de idoneidade, mas entretanto reforçarei porque é com gosto que continuo a ver pessoas a entrarem no webinar e, portanto, se calhar depois vou reforçando aqui alguns links de acesso que podem também ajudar a perceber e a olhar para este processo de forma mais sistemática e sistematizada. Muito obrigada pela vossa atenção. Obrigado, enfermeira Eva Salgado. Então passo a palavra ao enfermeiro Fernando Rocha. Ora, muito bem, muito boa noite. Enquanto vou tentando aqui partilhar minha tela, eu gostaria de começar, enfim, já a ver que me foi dada, em particular aqui pela Ordem dos Enfermeiros, através da pessoa do Sr. Enfermeiro João Paulo, agradecer esta oportunidade, cumprimentar todos os elementos deste painel e, naturalmente, um cumprimento especial para a enfermeira Eva, uma vez que sei que é uma dinamizadora importante desta questão que se chama a estrutura da idoneidade formativa e tem sido, de facto, aqui alguém que nos transmite muita energia e energia também mesmo, poderia dizer, uma energia positiva e tem sido, de facto, aqui um motor para que a idoneidade possa acontecer. Eu permitam-me aqui começar por dizer que estou cá também e agradecer o facto
desta oportunidade. Não estou cá a falar eu enquanto enfermeiro gestor, mas gostaria muito também de falar em termos do grupo que lidero e o qual tornou possível chegarmos aqui onde estamos e que tornou possível sermos reconhecidos como serviço acreditado para a identidade formativa. Gostaria muito de contextualizar também um pouco o nosso serviço. O serviço que lidero serve uma população de aproximadamente 400 mil habitantes. Temos, em termos de número de episódios de urgência, temos cerca de 400 episódios média-dia. Dizer-vos também que a nossa equipa é constituída por 107 elementos, dizer-vos que a idade predominante é entre os 30 e os 39 anos, isto são 36 enfermeiros que estão nesta faixa etária, 35 enfermeiros também estão na faixa etária entre os 40 e os 49 anos, e depois menos predominante é a partir dos 60 anos, que contam com 8 elementos. Dizer-vos também que a habilitação literária mais frequente é, de facto, a licenciatura, 85 enfermeiros, sendo que o serviço possui ainda 19 enfermeiros com um grau de mestre e um enfermeiro que tem com bacharelato. Em relação ao que nos dizer-vos também que neste grupo há 20 enfermeiros com alguma área da especialidade, 12 deles com pós-graduação em supervisão clínica, e neste momento 21 estão a frequentar algum curso de pós-graduação, pós-licenciatura, de especialização, mestrado ou doutoramento. Como começamos e falando como é que conseguimos motivar este grupo a fazer esta caminhada? Portanto, isto parecia-nos ser um ponto de partida aqui, estamos como ainda o enfermeiro João Paulo teve a oportunidade de partilhar num ambiente de elevada complexidade. Eu queria muito partilhar aqui este slide exatamente para ilustrar isto. O serviço parece-nos muito pouco isto provavelmente retrata aqui muitos dos serviços dos quais todos nós participamos. Um cenário de alguma incerteza, muitas vezes momentos de sobrelotação, muitos protocolos, muitas instruções de trabalho, muitos procedimentos. Enfim, tudo isto era o contexto do serviço, o que nos parecia ser algo difícil de vir a pensar nesta questão do crescer para a idoneidade formativa. Também com este mesmo diapositivo, partilhar aqui outra ideia que é, de facto, o primeiro impacto, a primeira observação vista para o que é isto de todo o processo até chegarmos à acreditação, o caminho que tínhamos de percorrer parecia-nos também, inicialmente, de facto, algo que penso este diapositivo poder espelhar, né? De facto, também algo muito complexo. O que é que nos fez, de facto, caminhar foi termos com frequência a integração de novos enfermeiros. Queríamos criar, de facto, para estes novos elementos, quer os que estão a ser integrados como profissionais, quer os que estão no seu percurso formativo, criar de facto um ambiente robusto, enfim, perfeitamente estruturado. Por outro lado, também valorizar a equipa, reconhecer e potenciar as suas competências como em elementos já fazendo parte deste grupo, e naturalmente também atingir aquilo que se chama a qualidade e segurança dos cuidados. Este seria o nosso grande objetivo, pois teríamos asseguramente profissionais bem integrados, cometerão menos erros e naturalmente prestarão melhores cuidados. Como construímos aqui este nosso caminho, o que é que foi os nossos passos? Inicialmente, o Enfermeira Eva também já teve a oportunidade de o transmitir, a plataforma foi de facto o nosso caminho, ou de facto pesquisar a informação que está no microsite da unidade formativa, no portal da Ordem dos Enfermeiros, submetê-lo e depois, enfim, acabar por definir que rota iríamos tomar para pensarmos que candidatura é iríamos fazer. Ou de atribuir funções, distribuir as diferentes áreas temáticas. Nós sabíamos que prioritariamente iríamos ter algum grupo direcionado muito para a área do risco, clínico e não clínico, para o controle de infecção, para os sistemas de informação, os padrões de qualidade. Foi criando grupos em que havia, cada grupo, alguém que liderava este grupo, e desta forma fomos começando também por capacitar estes elementos, até por uma formação obrigatória e que foi feita através da plataforma Informa, pela Ordem dos Enfermeiros, nomeadamente a dos padrões de qualidade e sistemas de informação e a área do risco. Houve, de facto, muitas reuniões, um caminho com muitas reuniões com estes grupos,
E aquilo que diria aqui de mais importante, mais relevante, foi de facto o envolvimento e termos a capacidade de envolver todos os elementos, independentemente de estarem num grupo mais próximo ou mais distante e mais ou menos empenhado, foi de facto conseguirmos envolver todos. Tivemos que desenvolver algumas áreas, na área da qualidade e segurança, o serviço já tinha algo relacionado com a notificação de incidente, mas tivemos que aperfeiçoar esta área, tivemos que ser construída uma matriz de risco clínico e não clínico, também a necessidade de ter aqui uma atenção especial para a área das reclamações e um tratamento para esta área. Os acidentes em trabalho, sendo também a área que tínhamos que desenvolver e pudemos criar aqui também alguma documentação e tornar isto de uma forma estruturada, a comunicação e o tratamento a dar a estes eventos. Na área depois também da gestão da logística, que foi criado também um circuito do medicamento, perfeitamente claro e garantindo segurança do medicamento. A área dos equipamentos, a sua manutenção e mesmo elencando a quantidade dos equipamentos disponíveis e as suas condições, tendo a área prevista manutenções preventivas e todas as outras manutenções. E na área de controle sobre validade, estoques, também tivemos que aperfeiçoar toda esta área. Em relação ao que toca aos recursos humanos, tivemos necessidade de definir a lotação do serviço, foi definida a lotação do serviço por diferentes áreas que o serviço ocupa. Neste momento, o serviço está subdividido em cerca de 12, 13 grandes áreas de atividade. Foi uma oportunidade também para a questão das dotações seguras. O serviço foi reforçado em elementos de enfermagem e isto transformou-se também numa forma de dar resposta a todo o processo da acreditação. Melhoramos a nossa questão da gestão de horários e planos de trabalho e acrescentámos aqui enfermeiros com a competência em supervisão clínica, e isto tem vindo um crescente, e neste momento nós temos cerca de 21 elementos a frequentar alguma área de pós-graduação. Em relação à formação, foi também sedimentado um plano de formação, passámos a ter relatórios de formação, passámos a ter alguns manuais, nomeadamente manuais de integração de enfermeiros e de estudantes para os seus ensinos clínicos. Ao dia de hoje, nenhum elemento que chega ao serviço é criado um momento de acolhimento onde lhe é explicado o objetivo do serviço, a razão por o que é esperado, quer no papel de aluno, quer no papel de profissional, o que tem sido manifestamente positivo para a integração e para todo o percurso, quer no papel de estudante, quer no papel de profissional. Construídos alguns manuais, destacava aqui o manual de sistema de informação, no caso do serviço em que estou, o S-Clean, por ser a plataforma que está em uso para tudo o que é registros de enfermagem. Em relação a tudo o que tivemos de fazer, tivemos que reunir todos os documentos, normas, instruções, tudo o que existia. Há um portal interno da instituição, a instituição é acreditada pelo modelo DAXA, portanto já havia aqui um modelo estruturado, mas houve necessidade de reunir toda esta informação que estava um pouco dispersa. Alguns dos documentos normativos foram atualizados e houve necessidade também depois de elaborar novas normas e instruções de trabalho, e a partir deste momento também tivemos a oportunidade de toda a nossa comunicação se fazer com este modelo de instrução de trabalho. O que pudemos encontrar, o que é que correu bem, o que é que correu menos bem, o que é que achamos que são fatores de sucesso. Houve naturalmente uma primeira fase de uma resistência à mudança, o emaranhado, a complexidade que nos parecia ter a plataforma, ter a forma de construção documental. Foi de facto, houve aqui alguma resistência. Depois também o facto de termos muitos fluxos de doentes, de termos às vezes o serviço sobrelotado, não termos os nossos procedimentos devidamente estruturados, termos recursos limitados, termos a consciência de facto da dotação não estava adequada. Tudo isto foi de facto contribuiu para aqui alguma dificuldade, alguma resistência a mudarmos. Como conseguimos, de facto foi conseguido com muita formação contínua, insistentemente, uma comunicação aberta e clara para todos. Foi muito importante partilhar os avanços e recuos. E aqui quase que em género de resumo, falar que de facto a gestão aquilo que causou e aquilo que era de facto desafiante era gerirmos o tempo, como iríamos fazer isto num serviço por todas temos a sensação de que de facto está muitas vezes sobrelotado e não iríamos ter disponível tempo para realizar, fosse o que fosse.
Havia a exigência documental e formalização de muitas práticas que nos iriam consumir muito tempo, e isto foi, de facto, algum desafio importante. E um grande desafio a este qual queria dar mais destaque é, de facto, o envolvimento da equipa e a mudança de toda a mentalidade. O que é que conseguimos foi, de facto, a organização, conseguimos alocar recursos, foi termos, e muito positivo, foi, de facto, a liderança ativa, quer nestes pequenos grupos foram criados, quer numa liderança superior. Foi, de facto, haver esta comunicação muito clara e este apoio que também o sentimos do ponto de vista institucional. Que conseguimos? Que resultados, que impacto é que isto de facto teve e está a ter na equipa? Eu diria que está a acontecer de facto uma grande transformação da cultura do grupo de trabalho. Neste momento há o novo elemento que chega ao serviço, tem de facto confiança e segurança na sua integração, sente-se suportado em toda a sua orientação. Houve aqui, de facto, em todo o grupo, uma valorização quer dos orientadores, quer também, por outro lado, a uniformização de práticas e reforçando, de facto, aqui um sentimento de pertença, algo que nos dá algum gosto ouvir dizer: eu trabalho no serviço de urgência, este é o meu serviço, e este sentimento foi também muito contribuiu todo este e está a contribuir todo o nosso percurso. Para o serviço, passamos a ter, de facto, uma estruturação definitiva da formação, houve, de facto, aqui uma melhoria na qualidade e houve, naturalmente, um reconhecimento desejado, que foi o reconhecimento externo deste mesmo comportamento. Que recomendações eu aqui gostaria de deixar para eventuais candidaturas? De facto, devemos planear isto com tempo, muitas vezes não nos deixarmos apanhar pelo nosso dia-a-dia, de facto, vale mais recuar, aguardar e só depois avançar de novo. O envolver toda a equipa é de facto preponderante e é isto que vai ditar, o envolvimento de todos vai ditar de facto o sucesso. Documentar tudo o que fazemos de uma forma simples, não procurar elaborar documentos muito complexos, algo muito simples, tudo isto vai contribuir para a mudança. E, naturalmente, ver esta candidatura, ver a idoneidade formativa como uma oportunidade de melhoria contínua. O que, de facto, o que nos traz a idoneidade, este reconhecimento não é, de facto, é muito mais que uma certificação. É, de facto, um marco no processo de crescimento organizacional, permite, de facto, um grande investimento na qualidade e este investimento traduz-se seguramente e diretamente na melhoria da segurança para o doente. Transforma, de facto, o serviço de urgência ou outros serviços num ambiente não apenas de prestação de cuidados, mas de ensino clínico de excelência. E tudo isto, naturalmente, envolve aqui aquilo que se chama, aquilo que designamos uma valorização profissional. Isto era o que tinha para transmitir. Obrigado pelo tempo que despenderam e vou tentar agora fechar então aqui esta partilha. Então, muito obrigado, enfermeira Eva Salgado e enfermeiro Fernando Rocha, pela clareza das vossas partilhas. De facto, eu já tenho assistido, tenho lido algumas coisas sobre a unidade formativa, mas esta enchia-me. Enchia-me porquê? Porque vocês foram extremamente claros, foram muito práticos, porque é isso que nós precisamos. Porque quando olhamos para aquela matriz, deitamos as mãos à cabeça e dizemos, tanta coisa. E a enfermeira Eva Salgado conseguiu explanar de uma maneira tão simples e tão leve, que dá de gozo ouvir e percebemos muito bem. Enquanto o enfermeiro, de facto, o enfermeiro Fernando, a sua experiência também é bastante gratificante ouvir e, de facto, quando ouvimos tudo essa aumento na qualidade e, acima de tudo, a satisfação dos enfermeiros, dá satisfação. Então vamos começar de facto com o nosso espaço de debate e eu começaria, eu estive aqui atento a algumas questões que os colegas puseram, duas delas pelo menos a enfermeira Eva Salgado já respondeu e que isso facilitou-me, mas eu gostaria de começar esta é um bocadinho, tem a ver um bocado com o regulamento 3526. Sabemos que uma dimensão da avaliação da idoneidade é a satisfação profissional dos enfermeiros. É uma das dimensões.
Eu, enquanto enfermeiro gestor de um serviço, tenho alguma dificuldade e apavora-me um bocadinho esta avaliação. Porquê? Não, porque a satisfação, como sabemos, a satisfação dos enfermeiros ou de qualquer pessoa depende de muitas variáveis, intrínsecas, extrínsecas, etc. E que muitas vezes não são controláveis pela gestão ou pela instituição. Mas sim, muitas vezes tem a ver com a expectativa do enfermeiro, com a expectativa da equipa, etc. Isto não poderá ser, e esta pergunta, e ponham os dois para o enfermeiro Fernando na sua prática e a enfermeira Eva enquanto, digamos, avaliadora. Esta dimensão não poderá ser dificultadora para atingir a idoneidade ou para atingir os parâmetros que a ordem pede? Se calhar começo eu para dar um bocadinho de descanso ao Muito Fernando. bem, muito bem. À voz do Fernando. Carlos, é assim, alguém que está satisfeito no trabalho vai produzir mais e melhor. E eu acho que, por muitas contrariedades pessoais, estruturais, burocráticas com que nós nos possamos ver deparados durante o nosso exercício profissional, muitas delas que ultrapassam o que é capacidade de gestão e de otimização de cada um de nós que estamos na prestação direta de cuidados, do próprio enfermeiro gestor, muitas vezes do próprio enfermeiro diretor, ou em algumas das situações existe ainda a figura intermédia, um enfermeiro adjunto, supervisor da área. Portanto, há contextos e há aspectos que nos ultrapassam a todos e que são, sem dúvida, constrangedores do nosso exercício profissional. Mas eu creio que a satisfação profissional de cada um de nós é conseguida se, em cada contexto de prática clínica, existir envolvimento, existir transparência, motivação e foco. Nós não somos efetivamente todos iguais, não gostamos todos do mesmo, não daremos todos o mesmo nas mais diversas áreas. Mas há que aproveitar a área em que cada um de nós é melhor. E há que incentivar e motivar isso. E, portanto, eu acredito, e nós temos muitos contextos de prática clínica com a avaliação da satisfação dos profissionais. Não percebemos, e ainda não percebemos até agora, que exista assim nenhuma avaliação que seja tão má quanto isso. Há sempre alguém que está insatisfeito, mas isto é da vida e é verdade. Às vezes depende um bocado da nossa forma de estar e da nossa capacidade, resiliência e até às vezes inteligência emocional para lidar com algumas situações. Mas não temos encontrado níveis de insatisfação que sejam marcantes. E eu acredito que para um enfermeiro gestor, conseguir refletir sobre alguns aspectos que são ali apontados como menos agradáveis para o enfermeiro, podem ajudar a trabalhar, a reorganizar, a recentrar o foco do profissional ou da equipa para tentar ultrapassar as dificuldades que acabam por ser demonstradas por alguma insatisfação. Obrigado. Enfermeiro, a sua prática como enfermeiro gestora e... Não estamos a ouvir, Fernando. Não estamos a ouvir. Não, agora. Muito bem, agora sim. Agora sim. De facto, eu partilho do que a enfermeira Eva acabou de transmitir e, de facto, isto deve ser visto, e nomeadamente por quem está no papel de enfermeiro gestor, como um motivo de algum ganho, de alguma melhoria, direi mesmo. Eu tenho a experiência tida no serviço e deste ano também já o fizemos, que foi... E estamos a falar da dimensão 4, da satisfação profissional dos enfermeiros, e também já foi feita esta avaliação ainda no ano 2026. E pronto, é com algum orgulho que posso aqui partilhar que tem uma satisfação de 66%, o que é bom, até para quem nos está a ouvir, e o preconizado é que estejamos sempre acima dos 60%, direi que estaremos bem,
Curiosamente, no questionário que foi lançado com este objetivo de medirmos a satisfação dos profissionais enfermeiros, as áreas que contribuem menos positivamente são de facto as áreas estruturais, a questão da institucional, a questão da carreira. Isto são de facto aquilo que impacta mais negativamente. A questão do ambiente do serviço, a cultura do serviço, o estar do serviço, a forma como nos relacionamos, foi de facto aquilo que mais contribuiu para este tal 66%. Isto, naturalmente, é a área onde nós conseguimos intervir. E eu não vou, com certeza, mudar a instituição, nem vou mudar a carreira, nem vou mudar a remuneração mensal. Não, isto vou ter... Agora, há toda uma área em que nós temos, com certeza, que podemos mudar a nossa trajetória e redefinir aqui muitas formas de como pautarmos o nosso dia-a-dia. E isto é e deve ser tido também como uma oportunidade, de facto, de estarmos atentos àquilo que vai menos bem e podemos redirecionar e podemos tomar atitudes para voltarmos ou recuperarmos aquilo que possamos achar que está perdido. É importante isto. E esta parte, nós conseguimos intervir. Não há dúvidas que nós neste lado, e depende efetivamente de nós, depende de quem está a liderar os grupos, não tenho dúvidas. Muito obrigado. Eu estive aqui atento também ao chat e agora há umas perguntas que são mais, de facto, muito claras e muito sucintas em que os colegas fazem. Uma delas é: pode um serviço sem nenhum enfermeiro com competência em supervisão clínica candidatar-se à unidade formativa? Não pode. Não pode, e o preceito acaba por ser a aquisição de competências, a demonstração formal dessa competência em termos de acompanhamento de processos formativos. E, portanto, o que se prevê e o que se pretende em termos de internato de especialidade é que só enfermeiros devidamente certificados com a competência acrescida em supervisão clínica e no caso do internato de especialidade, como é para a área de especialidade, terá que ser a competência acrescida avançada, mas para a candidatura inicial, eventualmente para um ano zero, para a licenciatura, temos que ter pelo menos 2 enfermeiros com competência acrescida. Competência acrescida. Não mencionamos avançada, nem nenhum tipo de área específica. E, portanto, é competência acrescida, ou diferenciada ou avançada. Tanto faz. Pelo menos 2. Quanto mais existirem, melhor. A nível da licenciatura, e efetivamente, neste momento, o ideal é que existam supervisores clínicos certificados. Sabemos que, apesar disso, os enfermeiros têm competência para este acompanhamento, não sendo obrigados a fazê-lo, têm esta competência. Para, efetivamente, o internato, temos que ter a competência acrescida avançada. Portanto, é um dos critérios que existem. No entanto, a não existência da certificação da competência, imagine que estamos a falar de um contexto em que 2 ou 3 enfermeiros submeteram o pedido de competência acrescida, até analisaram a grelha muito direitinha e até têm e cumprem todos os requisitos. Claro que o processo burocrático da Ordem dos Enfermeiros demora algum tempo, não submete e não é algo automático, porque, mais uma vez, o processo é analisado por pessoas e é analisado por mais do que uma pessoa. E, portanto, não invalida não ter já a chancela do documento quando faz a submissão da candidatura, porque enquanto submete a pré-candidatura, enquanto constrói a candidatura, enquanto o processo decorre, também decorrerá a avaliação desta solicitação de competência acrescida e tudo a seu tempo acaba por se compor. Portanto, que não seja um entrave ainda não terem o documento ou ainda não terem a competência acrescida certificada, mas que trabalhem simultaneamente nos processos todos. E muitas vezes, muitos de nós reúnem número de horas de supervisão clínica mais do que suficientes para cumprirem os requisitos necessários para terem competência acrescida diferenciada, que é o suficiente para o ano zero.
Uma outra questão, acho que quem é que pode fazer a candidatura do serviço? O enfermeiro gestor, qualquer enfermeiro? Por princípio, a candidatura é submetida de forma espontânea, pelo contexto de prática clínica. Naturalmente, nós não vivemos numa ilha isolados, nem na ilha vivemos isolados. Vivemos aqui num contexto que temos que também respeitar e conversar com a hierarquia e, portanto, se eu sou gestora de um contexto de prática clínica, tenho a intenção de submeter a candidatura, faz todo sentido que o partilhe internamente e que perceba se acolho aqui todos os requisitos, reúne todos os requisitos para o fazer, mas a candidatura é submetida efetivamente pelo responsável da candidatura, que se prevê que seja o enfermeiro gestor. Eu vou adiantar aqui já um bocadinho, que às vezes é uma questão que nos colocam, não sei se já apareceu aí, entretanto, porque surgiram aqui uma série de questões. Nos cuidados de saúde primários, a legislação não prevê a figura do enfermeiro gestor, nomeadamente nas unidades de saúde familiar e nas unidades de cuidados de saúde personalizados, sendo que nas unidades de cuidados na comunidade existe a figura do enfermeiro coordenador. Mas nestas unidades de cuidados de saúde primários, já tivemos e temos candidaturas apresentadas com vários formatos. Ou existe a figura do enfermeiro gestor, que acaba por ser consultor, assiste enquanto observador a reuniões de conselho técnico, reuniões de equipa de enfermagem, colabora neste âmbito da consultadoria com a equipa e até é este enfermeiro gestor que é o responsável e o corresponsável é o enfermeiro do conselho técnico, mas também temos responsáveis de candidatura, enfermeiros de conselho técnico e corresponsável, outro elemento designado dentro da equipa. Também uma questão que se calhar entronca aqui nesta. Equipas com 5 elementos, 6, podem submeter o processo? Claro que podem. Então as unidades de saúde familiares não são acreditadas com modelo A, com modelo B, não têm todo um processo de qualidade já instruído com base na grelha de OR. Isto não é nada mais, nada menos do que um processo muito similar. O que é que vai acontecer em cuidados de saúde primários e em equipas mais pequenas? Esta distribuição de elos, dinamizadores, gestores de processos, onde numa equipa com 30, 40, 50, 100 enfermeiros é diluída por vários, aqui efetivamente vamos ter que permitir uma acumulação em termos de cargos. Mas está previsto e existem unidades de saúde familiar com processo, com candidatura construída, recentemente auditadas e provavelmente em breve teremos aqui unidades de saúde familiar com a acreditação da idoneidade formativa. Uhum. Agora, entroncando, há uma pergunta que há um colega que fez que para os cuidados de saúde primários o processo parece ser muito complexo, porque, segundo este colega, parece que está um bocado direcionado mais para o contexto hospitalar. Não. Como é que, eu nem sei se esta questão surge de cuidados de saúde primários, o CC Eu também ou não SCI. consigo. Pronto, e aí eu até sou capaz de conseguir perceber melhor a questão, porque efetivamente pode parecer inicialmente, mas não. Até a declaração de concordância está perfeitamente adaptada neste momento para todos os contextos, inclusive contextos do setor social, militar. Está a declaração de concordância em termos de recolha de assinaturas, permite para todo o tipo de gestão que possa existir, porque tem sempre o equivalente legal. E, portanto, está perfeitamente adaptada a todos os contextos. As unidades de saúde familiar, eu creio que não colocarão tanto este tipo de questão, porque efetivamente passam por um processo muito similar para a acreditação e para a homologação da unidade enquanto modelo A sequer. As restantes unidades de saúde têm um funcionamento similar e acabam por ter muitos documentos que são institucionais, que são transversais e que podem ser utilizados. E eu deixaria aqui também a informação que creio que é importante. Nós, em termos de estrutura de idoneidade, fizemos várias sessões de esclarecimento em várias ULS.
Ora, é muito diferente fazermos uma sessão para 100 pessoas, não é? Embora específica, com os itens do regulamento da acreditação da idoneidade formativa, mas depois fazermos uma explicação em contextos mais pequenos. Mas fizemos em quase todas as ULS do país e também já fomos a algumas unidades das ilhas. E fizemos também nas ilhas por videoconferência. E pedimos sempre a todas as instituições que seja designado um pivô institucional, ou seja, um elemento designado pela direção da instituição que vai ser um elo de ligação mais próximo com a estrutura de idoneidades. E temos feito também, a pedido destes pivôs, às vezes reuniões, mesmo assim por videoconferência, para explicar pormenores, coisas mais práticas do processo que depois de fazerem leitura, de olharem os documentos da qualidade que têm, colocam algumas questões. E eu sugeria também que cada um, dentro da sua instituição, fosse perceber quem é este pivô institucional, porque às vezes cada um de nós também precisa ali de um motor, ali de um apoio para não se sentir sozinho e para se sentir que há mais pessoas interessadas no processo e para encontrar a melhor forma de dinamizar estas questões de análise de documentos, porque efetivamente há muitos que são transversais. Uhum. Também uma outra pergunta que eu gostaria de pôr é de que forma a idoneidade molda na prática a retenção de talentos e a transição de estudantes para o mundo profissional. Isto, em termos do... Se calhar dás aqui uma ajuda. Muito bem, vamos tentar. É assim, penso que isso é uma grande verdade. Naturalmente que este sentimento de pertença, o facto de eu sentir o serviço como o meu serviço, esta designação que noutros tempos seria mais fácil, e este exemplo de seguir o mais velho, de termos o elemento mais antigo no serviço, que é aquele que seria entendido como o detentor de todo o conhecimento naquela área. Esta questão deste sentimento de pertença só se consegue com isto, motivando as pessoas, e as pessoas motivadas vão naturalmente agradar e vão poder saber e gostar e ter algum prazer em dizer eu sou deste serviço, este é o meu canto, isto consegue-se tão bem com a idoneidade formativa. Viver num serviço que está organizado, perfeitamente estruturado, em que todos sabemos qual é o meu objetivo, o que é esperado de mim quando chego ao serviço, neste turno, o que é esperado que eu faça, e paralelamente também ter o reconhecimento e alguém avalie que se for merecedor de algum reconhecimento, quer seja positivo, quer seja negativo, isto é crescer nesta questão do meu sentimento de pertença. Isto é envolvimento, é sentir-me bem, é gostar do meu sítio, é reter o talento, porque isto gera também, neste momento, a experiência tida é que projetos de melhoria, eu posso dizer que neste momento o serviço tem em mãos 14 projetos de melhoria em marcha. Isto só se consegue, efetivamente, com o envolvimento das pessoas, as pessoas sentindo-se bem no seu local de trabalho. E é também com isto que muito se contribui para este crescimento, não tenho dúvida. Uhum. Um outro problema também que se põe em termos de idoneidade são as dotações seguras. Eu acho que o problema das dotações e a falta de enfermagem é transversal em quase todos os serviços, quer dos cuidados de saúde primários, quer no hospital. Isto também não poderá, de alguma forma, ou lentificar este processo de idoneidade formativa. Porque, de facto, nós temos muita falta de pessoal, muita falta de enfermeiros. E isto, de alguma forma, pode contribuir ou não para a idoneidade formativa ser real num serviço. Vamos ver o processo ao contrário. E a idoneidade formativa dos contextos de prática clínica e a existência do internato de especialidade que prevê que o supervisor clínico seja certificado e que o processo formativo decorra num contexto idóneo e certificado também, não poderá ser o motor para que a tutela perceba que o número de enfermeiros tem que ser o suficiente e para que isto normalize também nesta perspectiva.
Da nossa experiência, é verdade que as dotações seguras são uma dificuldade. É verdade que muitas vezes temos que, quem está na gestão, e aqui não é tanto a gestão operacional do contexto, acaba por ser mais a gestão organizacional, a gestão estratégica, tem que olhar a instituição como um todo e tentar equilibrar os contextos de prática clínica que tem e a instituição como um todo. É verdade que não estamos todos à mesma velocidade, nem do norte para o centro, nem para o sul, e dentro da mesma instituição, os serviços, os contextos de prática clínica não estão todos à mesma velocidade. Não vamos conseguir todos a acreditação ao mesmo tempo, mas temos percebido que, às vezes, falta num contexto de prática clínica, faltam 2 enfermeiros, 3, falta horas de 1 enfermeiro e meio, e nós temos percebido um esforço por parte dos conselhos de administração para que isto aconteça. Eu creio, e ainda há pouco, eu creio que o nosso congresso dos enfermeiros que aconteceu há poucos dias em Gondomar foi também reflexo disso, de um envolvimento de uma forma global, de um compromisso global e também do governo para conseguirmos trilhar processos de melhoria contínua. Na verdade, não vamos conseguir isto de repente, não vamos, mas creio que é um caminho necessário. Não é fácil, não é de todo fácil, mas não podemos desistir. Temos que continuar e eu acho que esta senda da acreditação com idoneidade formativa pode trazer esta perspectiva contrária. São precisos, vamos ter que colocar lá mais profissionais e vamos dar mais segurança, mais estabilidade e vamos reter o nosso talento cá e não deixar o nosso talento sair para países vizinhos e longínquos, porque efetivamente nós formamos os melhores enfermeiros do mundo. É assim, estamos a chegar ao fim, enfermeira Eva e enfermeiro Fernando. Quero-vos dizer de fundo da minha alma, gostei imenso de partilhar este webinar convosco. De facto, tirou-me algumas dúvidas, alguns receios e queria agradecer também a todos os colegas que estiveram como participantes neste webinar e quem sabe se amanhã não surgirá algum pedido e que as pessoas de facto isto tenha sido um motivador para que a idoneidade formativa seja uma realidade. Só me resta de facto agradecer-lhes, muito obrigado, e penso que se houver assim mais alguma pergunta que esteja a chegar que tenhamos escapado, podemos ainda responder. Eu não sei se o enfermeiro João Paulo ainda está cá, se quer dar alguma palavra, ou se porventura, até como ele ia enviar. Estou. Só tive que parar para abastecer, porque senão ia ficar sem vos ouvir e incapaz de chegar a casa. Mas estive-vos a ouvir, só mesmo este bocadinho é que não vos ouvi. E já agora, enfermeiro Carlos, a questão da satisfação dos profissionais, eu ouvi e percebi a sua questão, mas acreditem que se não tivermos profissionais satisfeitos, nunca teremos cuidados com a qualidade necessária, porque os enfermeiros, antes de serem profissionais de excelência, são pessoas, e são pessoas que precisam também elas de um tratamento adequado. E eu percebo a sua questão. Há questões que não dependem da gestão, não dependem das unidades ou das instituições, mas nós temos que, de uma vez por todas, começar a passar para o papel e para demonstrar a quem manda que somos muito importantes para o sistema, somos essenciais, diria, e temos que ser tratados de uma forma diferente. Temos que ter mais reconhecimento, mais valorização, e isso tem que ficar descrito naquilo que possam ser indicadores de satisfação pessoal e profissional de cada um dos enfermeiros. E quero acreditar também que as instituições, com esses dados, também poderão exigir à tutela mais e melhores condições, mais enfermeiros, porque, em bom rigor, se eu não estiver bem comigo próprio,
terei dificuldades em estar bem com o mundo e terei dificuldades em prestar os cuidados necessários àqueles que são o alvo dos nossos cuidados. Portanto, esta questão da satisfação para nós é importante e nós até queremos que seja algo a estar presente no ano zero, de forma a que os enfermeiros também percebam que este processo da idoneidade formativa e este referencial se preocupa com eles. Não só com o resultado final da prestação de cuidados ou dos processos formativos, mas também se preocupa realmente com eles e procura que eles tenham as melhores condições possíveis para que estes cuidados sejam, tal como a Eva e como a Fernando disseram, seguros, com a qualidade necessária, até porque no final do dia é importante que tenhamos toda a plena consciência de que fizemos o melhor pelo nosso utente. Depois, tal como também já foram dizendo, avancem mesmo percebendo que podem existir dificuldades na concretização deste processo de acreditação, porque eu tenho a certeza absoluta que durante este projeto, este processo, coisas boas vão acontecer. E se conseguirmos modificar algumas das nossas dificuldades e até ter uma linguagem uniforme em alguns procedimentos a nível institucional, isso faz com que o nosso trabalho, com que aquilo que nós fazemos no nosso dia-a-dia se torne mais fácil, seja ao nível operacional junto dos nossos utentes, seja ao nível da gestão intermédia e de topo. Portanto, este é um processo, tenho eu a certeza absoluta, ganhador, independentemente de no final termos um serviço acreditado ou não. Porque também sabemos que ainda há uma falta de enfermeiros gritante, há serviços que têm, e nós temos visto uns quantos assim, têm 50% das dotações necessárias, e sabemos que isso não se muda de um dia para o outro, mas pelo menos que essas dificuldades e essas necessidades se tornem visíveis, de forma a que cada vez mais também possamos fazer pressão junto da tutela para que esses problemas e estas dificuldades sejam resolvidas. E mais uma vez, muito obrigado, quer ao enfermeiro Carlos enquanto moderador, quer ao Fernando e à Eva enquanto preletores, e mais uma vez também muito obrigado à estrutura de unidades formativas e a todos os serviços que têm acreditado neste processo, neste projeto, porque sem dúvida que com esta idoneidade formativa, com este atingimento dos critérios de um referencial que faz a diferença para melhor nos serviços, tenho a certeza absoluta que a enfermagem sai fortalecida, tenho a certeza absoluta que os enfermeiros saem mais reconhecidos e mais valorizados e, no final, o acesso e a qualidade dos cuidados que nós prestamos ao nosso cidadão também saem fortalecidos, e esse tem que ser sempre o nosso mote principal. Obrigado, enfermeiro João Paulo. Ana, resta-nos aqui 2 minutos e há duas perguntas, duas pessoas fizeram já a mesma pergunta, se não estou em erro, e que eu gostaria de perguntar à enfermeira Eva. Se no serviço for apenas o enfermeiro gestor, o detentor da competência em supervisão clínica pode efetivar a candidatura? Eu, enquanto o João Paulo falava, fui tentando responder para todos, fui copiando algumas questões e fui tentando responder. Já não me lembro se respondi a essa ou não, e eu vou pedir até a quem está no back-office, vou pedir um favor, se me conseguir reunir as questões que ficaram sem resposta e enviar para o e-mail do secretariado, eu trabalho as respostas e verifico no nosso microsite, uma dos itens é questões mais frequentes. Portanto, há muitas questões que já vão encontrar ali. Mas se me quiserem fazer o favor de reunir as questões, nós analisamos em termos de equipa de estrutura de idoneidades, vemos se já encontram resposta ali nas questões mais frequentes, se porventura é algo muito específico, ou então se até trazem algumas questões repetidas que nós possamos ali também implementar e aumentar a mais informação disponível para todos. Mas, efetivamente, por princípio, o enfermeiro gestor não fará acompanhamento de processos formativos. E, portanto, como não fará esse acompanhamento de processos formativos, por princípio, a competência acrescida deveria estar sediada noutros elementos da equipa. No entanto,
que nada seja impeditivo de submeterem a pré-candidatura e de construírem a candidatura. Nós fazemos sempre um acompanhamento muito próximo e muitas vezes temos encontrado enfermeiros com muita capacidade em termos de currículo, de desenvolvimento profissional e só não têm a competência acrescida porque não reuniram a documentação, ou porque não leram bem a grelha que permite depois a alocação dos documentos. Às vezes o balcão único torna-se aqui um bocadinho um pouco amigável, porque há ali um ou outro separador que é um bocadinho mais complexo, e nós fazemos essa colaboração em proximidade. Portanto, que não seja o facto de não existir neste momento as competências certificadas, não terem o número suficiente, não terem um enfermeiro com a competência na área da PPCIRA. Portanto, vão construindo a candidatura. Tudo se constrói, tudo se consegue e a equipa está cá para ajudar todos quantos precisar. Então, olha, muito obrigado. Só me resta agradecer e esta oportunidade também de estarmos aqui juntos e discutir estas questões tão pertinentes para de facto o desenvolvimento da nossa profissão, e bem-ajam e obrigado a todos. Muito obrigada pela muito boa noite. oportunidade.